Fala aí galera, eu sou o T e acabou a ansiedade. A Banlist saiu. E bem meus amigos, depois de uma longa espera, a Banlist finalmente foi lançada pela Konami. Se você não tá ligado, eu fiz uma live aqui ó, onde nós ficamos online, ao vivo, até a Banlist sair. Até que ela saiu, foi anunciada e tem a minha reação ali em cima, que eu acho que eu vou fazer corte pra poder postar no canal de corte depois. Dito isso, o impacto que essa Banlist tem pro jogo, qual é? A gente tem que tentar entender algumas coisinhas. Primeiro, tentar entender o que essa Banlist precisava fazer e tentar entender qual foi a intenção da Konami ao lançar essa Banlist. Somente mediante a essa visão, nós vamos conseguir identificar se essa foi uma Banlist boa ou não. Na última Banlist, tem esse vídeo aqui em cima que eu comentei sobre ela, foram bons hits estruturais com relação ao jogo, onde você teve o banimento do Barone e o banimento do Savage, por exemplo. Claramente, nessa leva de cartas, faltou o banimento da Appaloosa, e teve limitações e banimentos de algumas Floodgates, apesar de terem faltado algumas, como por exemplo o Skill Drain, que foi usado e abusado nesse formato depois da última lista. Porém, nós tivemos um aceno com relação a, digamos assim, com relação à lucidez, de que teve hits estruturalmente bons, com cartas realmente problemáticas e que não deveriam existir, mas que não pertencem a nenhum deck específico, é simplesmente uma staple. Sim, eles fizeram isso, o que foi muito, muito bom. O problema é que nós temos muitas e muitas cartas dessa. E quando você tem muitas e muitas cartas dessa, que vão ser usufruídas em um formato ou outro por algum deck do topo do meta, o que a gente faz com o deck do topo do meta? Se você começa a mexer em staples, que tem impacto no competitivo direto, e de fato são bons hits, tá? Eu quero que essas cartas sejam mexidas. O fato delas serem mexidas acaba impedindo que a Konami hite as demais coisas, a engrenagem do topo do meta, que é o que aconteceu na última lista. Eles fizeram esses hits para não mexer no Snake Eye. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então eles não mexeram no Snake, lembrando que o Snake, Phantom Nightmare, começo de fevereiro, meio de fevereiro, meio de fevereiro, e aí a Banlist veio no final de abril. Então você já tinha ali algum tempo que o Snake estava rodando. O hit de consistência era ali, né? Mas enfim, eu tô me adiantando um pouco. Mas agora, perspectivas. O que a gente poderia esperar para essa lista? A principal questão é a engrenagem do Fiend Smith e o que ela dá para os decks, né? Ela dá muito o poder de você conseguir jogar em volta das coisas, o que faz com que seja muito difícil de você conseguir parar esses decks. A força da endboard deles não é o ponto. O que o Fiend Smith incrementa na mesa final não é o ponto. O ponto é como a existência deles faz com que você consiga jogar tão bem pra cima de potenciais interações. E aí um deck que tá tentando apenas não perder porque sim, porque ele perdeu no dado, ele acaba usando cartas como Hand Traps, por exemplo, e as Hand Traps são muito sobre a efetividade delas. A existência do Fiend Smith do jeito que era nos decks fazia com que 2 Hand Traps não fosse suficiente, você tinha que acabar tendo 3. Então o seu deck tinha que ter mais de 20 Hand Traps pra poder ter uma chance alta de vir 3 na tua mão e você torcer pra não tomar uma jogada mesmo assim. Ou seja, ficava muito aleatório de como você fazia as coisas. E os dois principais decks que usufruem disso é o Snake e é o Yubel. Então esse é o prisma das coisas que deveriam acontecer. Esse é o resumo mais ou menos de como tá o formato e o que precisaria fazer baseado nisso. Dito isso, vamos acompanhar o que aconteceu, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, vamos tentar separar por partes, né? Aqui tem as cartas banidas e as cartas limitadas, enquanto nessa outra imagenzinha aqui, nós temos as cartas que saíram, na verdade não é essa, né? É essa carta aqui, ó. São as cartas que saíram da lista, né? Que foram semi-limitadas e estão ilimitadas também. Então, basicamente esses são os hits. Sobre as cartas que entraram na lista, nós temos aqui 4 cartas banidas, tá? 4 cartas. 2 delas primordiais. Todo mundo queria o hit dessas cartas. A Appaloosa, que como eu disse, ficou faltando com relação à Banlist estrutural anterior, onde teve o banimento do Savage e o banimento da Barone. Então a Appaloosa é muito bom que ela tenha sido banida, mas incrível que ela tenha sido banida. Lamento que você quer ter a Appaloosa há tantos anos e a Appaloosa é tão boa que você quer ter ela no teu deck há tantos anos e você não podia comprar porque ela era cara. Mesmo depois do reprint da Appaloosa sem urso, eu paguei R$160 na minha Appaloosa sem urso. E agora o meu Tree Brigade não tem mais Appaloosa. E agora ela foi reprintada de novo por 10 pila e agora ela foi banida. Obrigado. Mas enfim, foi um hit incrível. A Beatrice é uma carta roubada. Qualquer carta que tem os moldes da Beatrice
não pode mais existir. O Lava Vault Chain já foi banido por causa disso. A Bia tinha-se o apego de ser uma carta de Bunny Abyss que não deveria ser mexida, mas assim, sempre que ela puder ser usada, ela vai dar problema. Ela joga qualquer carta do deck pro cemitério e ela é quick. Então, ela pode acabar causando atrocidades de buscada de Floodgate. Joga qualquer carta, faz com que você possa jogar uma Floodgate, que faz um Griffle, que descarta e seta a carta. Faz com que você possa usar a Tears, né, a Blue Tears, que é aquela trap que quando você dá dano no oponente, a Blue Tears, que foi pro cemitério pela Bia, bane e seta uma normal trap do deck. Faz você buscar Floodgate. Ela pode jogar uma trap Floodgate e no outro turno ela joga um Transaction Rollback, que também tem efeito de Floodgate. Além de que ela conecta engrenagens diferentes por causa do uso do Fiendsmith, que é quem chega na Beatrice. Então, ela faz muita coisa diferente. Eu não vou me aprofundar tanto sobre a Bia, porque eu tenho esse vídeo inteiro falando sobre as atrocidades que ela faz. E agora não vai mais fazer. Foi banida, isso é incrível, tá? Coitado do meu ano de BA, de Burn Abyss, eu lamento muito por você. Porém, ela tinha que ter sido banida e ela foi, nesse formato de Fiendsmith. Porém, nós temos hits aqui que são estranhos. Primeiro, o Calamity. É bom que o Calamity tenha sido banido? Meu Deus do céu, é incrível. Não tomar mais dessa merda é simplesmente maravilhoso. E ele foi banido, o que é bom. E o outro monstro banido, esse aqui, ninguém esperava. Ninguém. Pode pegar o palpite de lista de qualquer pessoa. Ninguém tinha palpitado alguma coisa no Fiendsmith. Se você palpita algo sobre o Fiendsmith, você vai pensar na Moon, que é o Link 2 e que inclusive foi lançado como raro. O que faz com que talvez o alvo de ser sapecado na banlist esteja nela, mas não foi. Por outro lado, eles baniram Lágrima. E cara, isso faz diferença, velho. Isso faz diferença em como o Fiendsmith vai poder jogar. O Fiendsmith no deck de Snake Eye, por exemplo, ele é uma engrenagem que você usa e você pode transformar o Fiendsmith em Snake Eye, por exemplo, o que é incrível. Você pode transformar Snake Eye em Fiendsmith, porque existe a Moon. E o fato de você transformar Snake Eye em Fiendsmith faz com que você consiga fazer Apollousa Early, Bia que joga Floodgate, ou só ter uma negação a mais como o Didier, que é aquela fusão nova. Então, ele fazia muita coisa, o que inclusive dava uma resiliência fora do comum para decks como o Snake, por exemplo. O Lágrima banido, ele causa alguns buracos nessa equação. Por exemplo, você não usa mais o Snake Eye, pelo menos com engrenagem, sem ter nenhuma carta ou brick a mais, pra dar dano e ganhar no tempo. Isso é muito bom. Outro ponto muito bom é que a Bia já tinha sido banida por causa disso, né? Mas a Blue Tears, ela só é possível porque de ser usada para ser jogada com a Bia, porque o Lágrima dá dano. A Blue Tears Trig setava alguém do deck. Mas com a Bia banida isso não seria um problema. E agora, o deck continua conseguindo fazer Exceed 6? Continua. Continua podendo fazer Exceed 6 tranquilamente. Existe o Necrokeep, então você consegue botar dois Engraver no campo, ou então uma Necrokeep e um Engraver no campo. Tá tranquilo, você faz um Exceed 6. Os dois são Fiend, viram Caesar, mas não viram mais Bia, que não conecta a jogada e não joga Floodgate. E ao mesmo tempo você não consegue juntar os dois pra fazer o Sequence por Sequence invocar o Lágrima e o Lágrima invocar o bicho e você ter Sequence e dois Fiends nível 6. Ou então, se a tua jogada veio por dentro da Moon, você não consegue mais fazer o Lágrima, que não deu efeito ainda do Engrave no cemitério. O Lágrima pega o Engrave, que dá Engrave, que pega Tract, dá Tract, pega Lurry, descarta Lurry invoca e ganha mais uma Extender. Então assim, muda as coisas, cara. Eu vou fazer um vídeo amanhã, que eu vou ter que pensar melhor e dar mais uma olhada nas jogadas, de como do que você chega, onde você chega, pra tentar entender onde o Fiendsmith fica nessa equação. Isso atrapalha o uso de Fiendsmith nos decks? Talvez não, talvez não. Você ainda consegue fazer um Caesar, ainda é um volume bom de jogadas, o Engrave vindo, equipando o Requiem, fazendo com que o Engrave mate monstros do oponente, ainda é uma abordagem interessante. Você tem um monstro que tenta tirar cartas do cara enquanto tá tentando jogar e não perde nada no processo, o que é bem interessante. Só que aí o Sequential não tem muito mais o que fazer, porque o Lágrima já não existe mais, vai ter que fazer o DJ direto, exceto no Yubel, porque no Yubel você consegue fazer o Aero Wither, e o Aero Wither é uma carta que faz com que o Fiendsmith não precise de Beatrice. A Beatrice não machuca o Yubel. E o Lágrima machuca o Yubel? Machuca, mas bem menos do que machuca o Snake. Porque você pode fazer o Aero Wither ainda. O Aero Wither dá efeito e joga qualquer Fiend do deck pro cemitério. Você pode jogar o Sansara, e aí você conecta a engrenagem. Então, tipo assim, esses hits, esse hit do Lágrima, ele machuca o Snake Eye a ponto de você pensar se vale a pena usar Fiendsmith no Snake Eye de verdade. Pode ser que no final não valha, e você acabe tendo que usar o Snake Eye porque tiveram mais hits, que foi o hit em consistência, que é o hit no Snake Cash e no Pop. Talvez esses hits aqui façam com que o Snake Fiendsmith não seja mais uma opção, porque você não transforma Fiendsmith em Snake, o que é preocupante.
Então como que você conecta agora essas jogadas? Tudo bem que ainda existe Seeker A3, Witch A3, Bonfire A3, e essas cartas chegam nessas cartas, ainda é ótimo, inclusive, são 9 cartas, e o Prosperity foi A1, que é uma coisa que você podia fazer pra maximizar essas cartas, já que os Fiendsmith não chegam no Snake. Importante frisar, né? Então, é de se pensar se vale a pena jogar com o Snake Eye com esse Fiendsmith, porque o Snake Eye Fiendsmith tinha como grande trunfo você transformar uma engrenagem na outra, né? E que dava muita resiliência, muita força pra tua engrenagem. Como isso não existe mais, e ao mesmo tempo o Snake Eye tomou hit em consistência, será que o Snake Eye ainda existe como um deck sozinho? Eu não sei se tem tanta força e gás pra isso, né? Talvez agora o Snake acabe sendo obrigado, por enquanto, a migrar de novo pra aqueles decks antigos que você usava. Que é o quê? É um Rescue Ace. É o quê? É um Fire King. Quem sabe agora é o retorno do Fire King. E aí nisso, cabe o Fiendsmith e talvez não precise. Eu não tenho certeza, tá ligado? Mano, a gente precisa ver muito sobre. O Snake Eye vai deixar de usar o Fiendsmith? Será? Esse Caesar que você consegue fazer na tua jogada pra se proteger do Nibiru, ele vai ser muito relevante a ponto de você precisar? Talvez seja. E se for, talvez valha a pena. Então, depende. A gente vai precisar ver muitas coisas acontecendo. O ponto é, o hit no Snake Eye, a gente tava esperando alguma coisa de banimento. E esse hit que teve aqui tem muito cara de um hit em um deck dominante que tá sendo meta há pouco tempo. Ou então há 2, 3 meses. O que é um tempo relativamente grande. Eu fiz esse vídeo aqui em cima que você pode me acompanhar falando sobre os metas mais longos da história do Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, né? E você vê ali mais ou menos qual é o tempo de duração que os decks têm no jogo, no meta, por exemplo. 3 meses, 2, 3 meses não é pouquíssimo não, cara. O Phantom Nightmare é de fevereiro desse ano. A Banlist veio do meio pro final de abril. Então ele ficou pelo menos 2 meses completos aí, tá ligado? O que é um tempo significativo. E naquela lista é onde vence hits em consistência, né? Que seria o Pop A1, por exemplo, o Snake Ash A1, por exemplo. O que pra essa lista não é o que eu imaginava que iria acontecer. Algo com relação a banimento, e esse banimento seria o Flamberg. Não aconteceu. E o Snake Eye foi mexido e prejudicado, ainda mais por causa do banimento da Lágrima. Então assim, no final das contas, mexeu no Snake. O que não mexeu foi no Yubel, porque o Yubel não teve cartas aqui na lista com a exceção do Opening Gates, né, que foi a 1. O que eu acho interessante, mas sozinho não, sozinho de jeito nenhum. O Charvara não tá aqui, me assusta, porque o Yubel não teve hits. Tudo bem que tem o hit no Lágrima, beleza. E o hit na Apollousa que irrita ali as cartas. A Apollousa, diferentemente do que você possa achar, ela não é uma carta que ela é muito boa hoje em dia, porque ela é produto final da tua mesa, porque ela tá lá no campo pra negar o que o teu oponente vai tentar fazer. Não é esse o ponto. A Apollousa é uma carta muito sólida pra proteger a tua mesa enquanto você tá jogando, enquanto você tá indo, não é enquanto tá voltando. Então, porque você fazia Sling, mano, Sling, tá ligado? Que invocava Snake Diabel do cemitério pra virar uma Apollousa. Olha que absurdo, enquanto tinha original pra trás, isso era muito roubado. Enfim, o que ela prejudica é isso. Só que o Yubel tem outra carta que faz isso, que é o Phantom Yubel, que inclusive não foi limitado. Você pode fazer o Phantom Yubel como Extender, cedo como defesa de jogada, e depois você faz outra. Ela é muito roubada, eu achei que IA1 seria bom, e o Charvara com os Anti-Energy também era um hit necessário, mano. Necessário, pra você não deixar ele juntar qualquer 2 bonecos e fazer uma Yama que tem o Rage, que é Little Knight, então do oponente, e tem a Yama que é Extender. Eu achei que faltou nesse sentido, tá? Mas a gente volta pros hits que aconteceram. Tivemos hits na Eva, que voltou da lista, eu acho que ela tava banida, né? Então, beleza, jogador de Drytron tá aí pra você. Tem o hit nos Gimme Puppet, que eu não tenho certeza se isso faz o FTK deixar de existir, mas qualquer coisa que mexa em FTK é bom. Só que eu acho que deveria ter feito hits assim que não deixasse o deck da FTK. Pelo que me falaram na live, parece que esses hits apenas impedem do FTK rolar com uma carta, a não ser que seja necessariamente o campo. Não tenho certeza, mas se prejudica a FTK, pra mim tá valendo. Branded Fusion foi a 1, um hit com simplesmente 2 anos de atraso pra mais. O Prosperity foi a 1, que é incrivelmente bom. O Summon do Tenpai foi a 1. A Grama saiu da lista, tava bonita, voltou a 1. E o Skill Drain entrou na lista. Então, esses foram os hits. A qualidade nesses hits são altos. São bons hits a serem dados, tá? Bons hits. Qualquer lista de um jogador que acompanhe mais o jogo, quando você começa a pensar sobre hits ideais, você não quer que no mundo ideal do Yu-Gi-Oh! Tenha a Apollousa, tenha a Bia, tenha o Prosperity, tenha o Skill Drain. Por exemplo, o Branded Fusion é muito forte pra estar tão livre, e o Summon é a carta que impede interações de acontecerem, o que é sempre zoado pra qualquer jogo, pra qualquer lugar ter cartas que não deixam você mexer ou interagir com as cartas do seu deck. Então esses hits são incríveis.
tem hits em decks do topo do meta, como a Bia na engrenagem de Fiendsmith, e eles ainda mexeram no Lacrima no Fiendsmith. E o Snake Eye teve 2 cartas limitadas. Então, são hits bons, cara. São bons hits. Qual que é o meu ponto aqui? Eu acho que no final das contas, foi pouco. Precisava... Não, vamos lá, calma. Não é que foi pouco. Mas é que eu acho que precisava de algumas coisinhas a mais. Eu tô curioso pra ver como os decks vão se desenrolar, porque ainda as coisas ainda estão meio bagunçadas na minha cabeça. Mas, um ponto. A Konami manteve alguns bons hits estruturais. Ótimo. Apollousa banida, Prosperity limitada é um hit estrutural incrível pro jogo. A questão dessas Floodgates, por exemplo, estarem todas a 1 e tal, você podia usar um monte no teu deck, e se você usa o Prosperity você tá tranquilo. Porque a chance de, depois de mexer na engrenagem e secar o deck, achar uma dessas cartas é muito alta. O Prosperity limitado é muito bom, inclusive irrita o Tenpai de tabela sem precisar mexer em carta de Tenpai. O que é, né, beleza. O Branded Fusion é um hit estrutural bom, mas é com um atraso gigantesco e, sinceramente, nem precisava mais hoje em dia. O que precisava era impedir o lock de acontecer. Então o Game Puppet, por exemplo, tinha que estar banido, ou o Albion Branco tinha que estar banido. Isso não rolou. Essa Branded Fusion prejudica o Despia de vir hard draw, mas, sinceramente, assim, não atrapalha tanto assim o deck. O deck já tem N formas diferentes de chegar em uma carta como essa, seja com Quen, com Saroni, com Opening, com Aluber, com Spirits, combos de cartas, então Então tem muita forma de chegar nela ou fazer jogada sem ela. Então, tá ligado? É como se fosse um hit de uma carta que todo mundo sempre quis e a Konami nunca mexeu, mas agora, pra poder dar uma ilusão e um volume de cartas que estão na lista, você dá lista nela. E é engraçado quando esse tipo de coisa acontece. Não é porque uma carta precisa tomar hits que o fato de ela ter tomado o hit naquela banlist faz com que aquilo tenha feito aquela ser uma lista boa, entende? Não é porque precisa que qualquer lista que tenha esse hit vai ser necessariamente bom. É bom que essas cartas estejam fora? Só que elas não estarem no jogo não é uma questão, porque o auge dela já foi há muito tempo atrás. Porém, ao mesmo tempo, dá pra você tentar entender que a lista que a Konami tentou fazer é uma lista que não visa matar nenhum deck. Tanto que ela não baniu carta especificamente de nenhum deck do topo do meta. Mas ao mesmo tempo, ela mexeu nos decks do topo e também em alguns decks abaixo, que é o que a gente sempre fala, né? Que precisa acontecer. Cara, não adianta você... Todo mundo... os decks do topo do meta, vamos dizer que sejam nota 10. Os decks de baixo são nota 9, bicho. São muito bons. Então ela mexeu em todo mundo desse jeito. E o que me dá uma outra perspectiva da lista. Olhando inicialmente, eu pensei, mano, faltou. Mexeu pouco. Ainda continua com o Snake Eye, com um monte de Flameberg e tal, mas quando você começa a tentar cavar um pouco mais, você começa a ver algumas questões diferentes, né? O Snake Eye puro, jogando com o Fiendsmith, talvez não exista, porque falta força. Ele vai ser quase que obrigado a ser mesclado com outras coisas, mesmo que o Flameberg não tenha sido mexido, o que dá senso de urgência máximo pro Azamina. O deck de Snake Eye precisa do Azamina, e o Azamina vem na próxima Main Collection, dá um senso de urgência incrível. Até lá, o Snake Eye sobrevive e joga bem com alguns outros decks, como o Fire King ou Rescue Ace, por exemplo. Se vai usar o Fiendsmith ou não, eu não sei. O Fiendsmith no Yubel ainda vale a pena? Ainda vale a pena. Ainda te dá um monte de camadinha diferente, faz você chegar no Aero Wither e não perdeu as cartas que o Snake Eye perdeu, né? No sentido, não na limitação do pop, não. As cartas genéricas mesmo. A Apollousa, a Bia e o Lacrima. Isso faz muito menos falta pro Yubel, o que faz com que ele não tenha sentido tanto. Eu acho que ele ficou bem à frente do Snake Eye, bem à frente. Outros decks vão ter que aparecer aí pra poder jogar com fogo, e o Snake Eye ainda é uma engrenagem muito boa, mas eu não sei se a engrenagem boa de se usar o Snake vai ser com o Fiendsmith. Talvez eu tenha que refletir mais sobre. E ao mesmo tempo, outros decks baixaram de poder. O FTK não rola, a Fusion limitada, acontece menos, o Prosperity limitado, o Tenpai limitado e o Skill Drain limitado, então acabou dando uma baixada de bola em outros decks ao redor. E no Yubel, eles fizeram o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, que é limitar a porra do Gates, né? De novo, o Gates é um hit ok, porque se fosse entre limitar o Gates e o Back on Beast, eu prefiro que limite o Gates, mas não era uma coisa que precisava, e faltou. Porém, se você sai de novo, agora sim, você muda a visão sobre a banlist e sai do pressuposto em que ela não queria matar nenhum dos decks, o que é uma constante nas banlists, nenhum do deck morre, apesar de você ver 4 cartas banidas ali, do topo do meta que eu quero dizer, né? Ela mexeu em todo mundo ao mesmo tempo. Então, nesse ponto de vista, talvez tenha sido feito o melhor possível. Se ela não queria mexer em nada do Yubel em questão de força, e queria que o Yubel fosse o deck com a força máxima, assim, ela fez bem. Fez bem. E o Yubel é bem menos resiliente do que o Snake Eye, apesar de ser mais forte.
parece que ele tá sobrando, mas eu quero ver mais sobre, tá? Mas olhando aqui, ele claramente foi quem perdeu menos e parece que ele tá sobrando muito mais. De novo, a Bia não é usada, tem o Aero Wither, a Lágrima, você pode fazer a jogada de Fizzmate pra chegar na porra do Sequence e fazer o Aero Wither, que acessa o Sansara e a consistência não foi machucada. E tem 3 Fenton e o Bell e você consegue fazer tudo. Então parece que ele tá nadando de braçada em relação aos demais. O Snake Eye perdeu. E eu acho que o Lágrima não existir tira a conexão do Snake com o Fiendsmith. Talvez valha a pena usar porque chega em Caesar e são poucas cartas. Então mesmo que o Snake Eye jogue com o Fire King, talvez valha a pena usar o Fiendsmith. Porque o Fiendsmith faz Caesar early e o Fiendsmith consegue ter alguma jogada de volume de Link Spam. Indo segundo também, dá mais camadas de jogada, mais resiliência mesmo que não exista o Lágrima. E não ganha no tempo, o que é bom. Então assim, mexeu no meta, tá? Mexe no competitivo. Apesar de que as figurinhas que você vai ver no topo do jogo vão continuar sendo as mesmas. Se tiver um torneio amanhã, eu ia ousar dizer que você ia continuar vendo Yubel, Fiendsmith, Snake Eye, e aí tentando ganhar deles Tenpai, Ritual Beast e afins. Eu continuo achando isso, tá? Mas esses foram os hits que aconteceram, cara. Acho que faltou? Acho. Mas se você parte do ponto de vista que o objetivo da Konami com essa lista era não matar ninguém, mas ao mesmo tempo hitar decks diferentes, talvez tenha sido o melhor possível. Sinceramente, o deck de Snake Eye grita pelo Azamina, o Azamina chegando vai ter que usar pra poder deixar o Snake Eye melhor e vai ser um deck muito bom, mas a gente vai ficar um tempo ainda com esses decks no topo do meta, o que é chato, porque eles já estão aí, né, o Snake, por exemplo, desde fevereiro, esse hit desse jeito tinha que ter rolado em maio, em abril, não rolou, pra agora vir um hit banindo cartas, e não é o que aconteceu, porque tem uma Azamina pra vir, a gente tem que entender. Eu achei que o Flamberg seria banido porque tira formas de você jogar com deck, não achei que a Lágrima seria banida, então o Fiendsmith ainda conectaria em Snake Eye, o que deixaria bem menos prejudicado o deck. Mas, desse jeito, cara, vamos voltar a ver Fire King e Rescue Ace pra poder dar suporte ao Snake Eye, enquanto usa o Fiendsmith, talvez. Mas eu quero ver como é que vai ser, tá? Então assim, cara, nesse momento, desperta a curiosidade do que vai acontecer. Eu não sei se você tá por aqui pra poder saber as coisas que saíram da lista. Não sei se você acha que isso tem lá tanta utilidade, mas eu vou te dizer aqui uma coisa que eu achei muito boa. Das cartas que saíram da lista, temos os 4 Dragon Ruler, eles estão semi-limitados. A Luna Light Tiger tá semi-limitada. A Justice, né, a Ibi, Miku, ela tá semi-limitada também, assim como o Colossus, todas essas cartas. E aqui, cartas A3, tem o Armageddon, o Red Rose, Kirin, Plush Fire, que teve errata, já tá na database da Konami, apesar de não ter tido reprint aqui ainda, o Ancient Fair Dragon, Denlong e Time Seal. Então, se tem uma coisa boa dessas cartas que saíram da lista, que eu acho, e de novo, eu nunca acho que é algo muito positivo, cartas ficarem saindo da banlist assim, porque, enfim, eu já expliquei um monte de vezes, eu não vou ficar me repetindo. Mas, se saíram, que bom que não foram cartas que estavam banidas, porque todas elas já tinham saído antes. A Konami fez uma cagada em ter tirado o Protoss, eu acho. Inclusive, eu pensei seriamente, flertei seriamente com o sonho do Protoss voltar pra lista, mas não rolou. Eles querem que o Ritual Beast esteja aí, então ele vai estar. Mas pelo menos todos os Dragon Ruler já tinham saído, a Tiger já tinha saído, o Colossus e a Miku também, o Armageddon, o Red Rose, o Kirin, o Ancient Fair Dragon e o Denlong. Todos eles já tinham saído. Então, assim, eles estão fora da lista. E o impacto deles estarem a tantas cópias não tem nenhuma diferença em relação a eles terem a quantidade que eles tinham antes. É simplesmente para dar uma inflada na lista, fazer parecer que tem hits e dar um mínimo de alegria para os jogadores que se contentam com isso. É basicamente isso. E se tem um ponto positivo é esse, que essas cartas que saíram da lista basicamente não eram cartas que estavam banidas, né? Não é como se tivesse saído um Miau Miau, não é como se tivesse saído uma Electromite, não é como se tivesse saído uma carta dessa, o que sinceramente seria muito, muito pior. Então as cartas que saíram são cartas que já estavam fora da lista. Eles só aumentaram a quantidade de cartas que você pode usar agora. Cara, o resumo da ópera é esse aí. Foi isso que aconteceu nessa banlist. Sinceramente, eu tô com um pouco de mistura de sentimentos. A gente vai ter que ver melhor os desdobramentos do formato para tentar entender melhor o que vai rolar. O Snake, como ele fica, o Fiendsmith, o que vale a pena usar. E o Yubel, ele é tão melhor assim do que todo mundo, porque parece que é. O Tenpai perdeu tanto, perdeu quanto com esse campo A1 e o Prosperity A1? Ainda vai rolar? Vai, você vai ter que usar 3 dragão amarelo, talvez, o que é meio merda de comprar ele, é bom buscar, mas ele tributando é alguém do lado, então o Branded, o Desper, né, ele vai continuar tacando lock? Vai, né, porque não aconteceu. Enfim, e além disso, é uma coisa que eu não sei se é a Konami que não sabe ou se eles são filhos da puta mesmo. Porque quando você tinha lá o Anti-Spell, o Summon Limit, o There Can Be, Rivalry, Gozen, tudo isso que já foi limitado. Aí eles têm que esperar pra poder dar hit em outra, porque geralmente quando esse tipo de coisa acontece, a gente foge de uma pra ir pra outra, né? Então a gente usava muito Summon Limit antes, muito antes da lista.
O jogo tava quase que em volta dela ali, no meta do Snake e Fire King. Aí mexeram, aí passou assim em volta do Skill Drain. E agora a gente vai voltar pra uma carta que tava sendo muito usada antes, que é o Deck Lockdown. E por que já não foi mexido no Deck Lockdown? A gente tem que esperar 3 meses? Eles são tão analfabetos assim, esses filhos da puta? Enfim, essa questão de Floodgate, a recusa... E por que ainda tá 1, inclusive? Enfim, é isso, cara. É meio que isso. Se a gente for olhar aqui, eu acho que eu fechei as telas, né? Mas eu tinha feito ali um palpite de predictions que eu imaginava que iria rolar, ou barra que iria. Eu ainda acho que o Will Bell tomou pouquíssimo só esse Gates, mas eu não sei se ele tá tão melhor quanto parece. Parece que ele tá muito à frente. E ainda assim é um deck problemático, tá? E isso me deixou um pouco puto. Porém, ainda tá relativamente definido o meta. Mais ou menos. Vamos ver. Alguém usa grama? Alguém vai usar grama e quebrar o jogo? Não sei. Mas mudou. Mudou. O objetivo da Banlish não era mudar os decks do topo do meta. E nem abrir pra mais decks. Porque ela ainda ter mexido nos decks de cima, ela mexeu um pouco nos de baixo. Então o objetivo não era derrubar um pouco os de cima pra deixar os de baixo subir. E nem inserir deck novo no meta. Esse não é o objetivo dessa lista. O objetivo dessa lista é dar hits em coisas do jogo, mudar a característica dos decks de jogar, gerar a necessidade do Snake Eye ter que usar a Azamina, porque é a próxima carta da próxima coleção que eles precisam vender. E nesse ponto de vista, enquanto não mata ninguém. E nesse ponto de vista a Banlish foi bem competente, vai, assim, falando sério. Apesar de eu achar que ficou aquém do que realmente precisava. Ela foi muito melhor do que eu esperava que ela fosse, mas ao mesmo tempo, ela não fez o suficiente que ela precisava. Ela não fez tanto quanto ela precisava. Mas é basicamente isso. No final das contas, essa Banlish, ela tem nota... Qual nota? Por enquanto, eu não sei. Mas eu vou colocar como sendo uma nota 7. Uma nota 8, vai, porque foi melhor do que a última. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.